Olá pessoal, nossa conversa de hoje é Introdução ao Marketing, conhecendo o marketing, crescendo nas vendas. Eu sou o Cleider da MBA e para seguir o nosso conteúdo, basta você se inscrever no nosso canal no YouTube. Mais detalhes é só olhar na nossa descrição aí no vídeo. Veja também como entrar no nosso Instagram e também no nosso grupo Academia Digital, nosso grupo de WhatsApp, ok? Então vamos para o vídeo. Para começar, para a gente fazer uma reflexão, para a gente pensar um pouco o que é que o marketing, qual é a necessidade dele para as nossas empresas, né? Todo mundo fala de crise, o tempo todo nós estamos vivendo em crise, mas mais do que nunca nós estamos passando por uma crise global que tem a ver também com a crise sanitária. Muitas pessoas perderam a vida, muitas famílias com um problema, muita dificuldade, né? Como é que está o nosso mercado hoje? Nós estamos em uma situação de aperto, né? Uma situação de dificuldade, uma situação onde muitas vezes nós estamos pensando como fazer para poder crescer. Só que na verdade, se a gente for parar para pensar, o Brasil sempre esteve em crise, né? Em poucos momentos nós tivemos de fartura e mesmo nesses momentos de fartura, algumas pessoas tinham dificuldade. Outra coisa interessante para se pensar é que muita gente mesmo, nessa situação de pandemia, deu uma reviravolta na sua vida, deu um redirecionamento na sua vida e acabou descobrindo caminhos novos, meios novos. Está aí o pessoal que está ganhando dinheiro com redes sociais, TikTok, reels do Instagram, postagens, gerando conteúdo. Então, assim, muitas vezes a crise é uma oportunidade que nós temos para a gente quebrar um padrão normal e fazer um crescimento elevado. A gente sempre gosta de lembrar o exemplo do caranguejo. Nós, por exemplo, crescemos paulatinamente, nós crescemos de forma contínua, né? Quando nós somos crianças até virar adultos. Eu achei até interessante quando eu descobri isso, né, em um documentário, que nós crescemos das pontas para o centro, ou seja, primeiro crescem os dedos das mãos, depois o braço, para depois crescer o nosso tronco. Então, mas a gente cresce de forma linear, vamos falar assim. Já o caranguejo, por exemplo, os ossos, entre aspas, a estrutura que sustenta o caranguejo, ela fica do lado de fora, é rígida, né? Todo mundo sabe, principalmente aqui no Ceará, né? Todo mundo gosta de caranguejo, que a casca do caranguejo é dura. Então, quando ele vai crescer, o que é que acontece? Ele tem que sair daquela proteção daquela casca, ele fica até indefeso por um período, porque ele fica molenga, fica mole, né? E até enrijecer, crescer uma nova carapaça nele, uma nova estrutura, para poder ele ter espaço para o crescimento. Então, assim, ele precisa sofrer para poder crescer. E quase tudo na vida é assim, pessoal. A gente acaba sofrendo para poder crescer. E muitas vezes esse sofrimento, essa dificuldade acaba gerando a necessidade desse crescimento de algo diferente, acaba gerando coisas inimagináveis, coisas absurdas para frente, que são as inovações, né? Principalmente as inovações que nós chamamos disruptivas, que elas quebram com um padrão. Então, tem até um ditado, né? A necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, a gente fala de crise, mas ao mesmo tempo, tá fácil para vocês contratarem pedreiro, pintor, mecânico, faxineira, por exemplo. Você precisa de alguém para fazer uma faxina na sua casa e muitas vezes a pessoa está com a agenda cheia e diz que não pode ir. Ou então um pedreiro, quem não já sofreu com um pedreiro, principalmente nos últimos tempos, porque geralmente eles têm várias obras, estão sem agenda, né? Então muita gente aproveitou esse período em casa para construir. E não só pessoas de alta renda, pessoas de uma renda mais modesta também aproveitaram para poder fazer reformas em casa. As pessoas estão mais tempo dentro de casa e estão aprendendo a trabalhar de dentro de casa. Então é um momento muito delicado, é um momento de muita dor, insegurança, mas é um momento também de muita esperança.
E nós temos que ter essa esperança e nós temos também que entender que justamente esse crescimento, o novo, ele traz dúvida, ele traz perguntas, ele traz insegurança e isso dói, né? E principalmente nesse momento dessa pandemia, onde várias pessoas se foram, a gente sente também isso aí. Mas também a gente sente essa esperança, a gente sente esse crescimento. É muito bacana quando nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, pessoas falando que não tinham nem condições, não imaginavam o que iam fazer da vida e de repente estão tendo capacidade de comprar casa, carro, crescer. E só que lógico que a gente vê que são a maioria são jovens, porque é um momento propício para isso, né, do uso da tecnologia. Então por isso que nós estamos aqui nas redes sociais, né, no YouTube, compartilhando via WhatsApp, via Instagram, Facebook, para levar uma mensagem, para levar o conhecimento que antigamente, e quando a gente fala antigamente, 10, 15 anos atrás, não era uma coisa tão simples, né? Hoje em dia qualquer pessoa consegue transmitir da sua casa, tendo um celular e internet, a pessoa já é capaz de produzir material e de produzir. E ao mesmo tempo de consumir conteúdo, né? E hoje o principal produto que é vendido é o conhecimento, é a informação. Então é interessante a gente ficar atento a isso e saber que essa transformação ela é real. Quando muitas vezes nós falávamos que em 10, 20 anos iria ter trabalho remoto, que é o trabalho em casa, que as pessoas iam trabalhar muito com conhecimento e entretenimento, e quando a gente fala em entretenimento, muitas vezes as pessoas tendem a diminuir, né? É muito fácil, vai lá, faz uma dancinha, fala alguma coisa engraçada. Sim, mas aí você consegue fazer? Quantas pessoas conseguem fazer e ter aquele sucesso que aquela pessoa tem, o carisma que aquela pessoa tem, a capacidade que aquela pessoa tem de gerar resultado e de ganhar dinheiro, de capitalizar em cima disso? Então são talentos diferentes, né? São talentos que devem ser observados. Mas o que a gente tem que pensar é como trazer isso para o nosso modelo de negócio ou alterar o nosso modelo de negócio para poder aproveitar essas oportunidades que vêm com as mudanças. Porque ficar parado significa morrer. Ficar parado nessa enxurrada de informação, nessa mudança de cultura, pode gerar o fim da sua empresa, o fim do seu negócio. E ao mesmo tempo, muita gente questiona: poxa, mas vai acabar o emprego, por exemplo, de reduzir o emprego para pessoas que trabalham no campo porque tem máquinas. Mas alguém vai ter que produzir as máquinas, alguém vai ter que dar manutenção nas máquinas e as pessoas podem trabalhar em outras áreas que antes não existiam. Um exemplo, esse que eu estou citando várias vezes aqui, a questão do entretenimento e do conhecimento pelas redes sociais, que cada vez mais você vê. É lógico, o que é que acontece? Em todo tipo de negócio nós temos uma curva de crescimento, de estabilidade e de queda. É o famoso ciclo do produto. Só que a gente tem que entender que isso acontece também com os mercados, né? Então um mercado novo, quando eu falo mercado, um ramo de negócio, uma atividade nova, exemplo, o YouTube, ele teve o seu período de ouro há um tempo atrás, onde muitas pessoas ganharam muito dinheiro no YouTube. Só que chega um ponto em que satura, ou seja, saturar é quando tem muita gente e acaba também a plataforma não tendo como pagar para todo mundo bem, nem vale a pena para ela o investimento. São várias explicações para isso acontecer, mas chega um momento de estabilidade em que também ficam os que têm mais preparo, os que têm mais peso, os que têm mais capacidade de se sustentar. Então a gente pode até, falando de forma popular, ter o início que é de oba-oba, mas depois desse período a gente tem uma queda em que ficam os mais preparados, os que tiveram maior capacidade de se adaptar àquela realidade. Então é muito importante a gente refletir
sobre em que momento nós estamos do mercado, do seu negócio, e o que você vai fazer para poder acompanhar essas mudanças, né? Então, dando alguns exemplos da evolução do mercado, né? Nós temos, por exemplo, a Lesma, que evoluiu e passou a ter a sua casa, levar a sua casa atrás das costas, né? Nós temos um exemplo aí da televisão dos anos 90 e de 2008, que já é bastante antigo, mas ainda representa essa mudança aí, né? É só para a gente poder sintetizar, para a gente poder ilustrar uma situação, mas que tem a ver também até com hábitos de saúde, tudo. E hoje em dia, um dos ramos, né, bastante divulgados nas redes sociais são justamente as fórmulas para poder emagrecer, exercícios físicos, dieta. São assuntos que chamam bastante atenção da audiência nas redes sociais. Então, mesmo às vezes atividades que você pensa que não tem muito a ver, como moda, gastronomia, mas tem tudo a ver com esses hábitos de vida saudável. E quando você coloca dicas, quando você coloca, por exemplo, orientações, o cliente acaba tendo maior interesse. Há um tempo atrás, se você falasse de comida saudável, não era tão atrativo quanto hoje. Hoje, se você fizer uma postagem com dicas de alimentação saudável, dicas de atividade física, mesmo que você não seja do segmento fitness, do segmento de saúde ou do segmento de alimentação saudável, nutrição, o que seja, mesmo assim o teu público vai gostar e vai ter interesse, em grande parte, né? Lógico que não é todo mundo. E as empresas também têm que evoluir, né? Nós temos aí uma evolução muito grande das empresas, que na verdade já pulou aí dessa última fase e já estamos na gestão pelo próprio celular. Vários aplicativos de cartão de crédito que fazem a gestão da tua loja, o sistema de PDV, que é o de ponto de venda, onde você tem todo o registro do que você vendeu, da tua margem, o registro dos teus clientes, cadastro de cliente, aonde eles moram, meios de você fazer divulgação pelas redes sociais e não depender da divulgação física, né? Então, as empresas estão nessa evolução, estão nesse processo contínuo de evolução. Só que muita gente acaba não querendo acompanhar, achando que aquele mercado dela, seja quem vende carne, seja quem vende roupa, quem vende lanche, acha que não tem evolução. E aí chegam os novos negócios e aí você diz que foi o novo negócio que te quebrou, quando na verdade foi a tua incapacidade de se adaptar ao mercado. E a competitividade, né? Eu gosto muito de brincar com essas duas imagens. Então você que está assistindo, me responda, né? Nós temos aí uma corrida do lado esquerdo e outra corrida do lado direito, são carros diferentes, né? Que corridas são essas? Você sabe me dizer? Qual é essa do carro esquerdo, né, que tem 3 carros, e essa do lado direito, que nós temos aí 4 carros. Qual delas é a mais competitiva? E aí é muito comum as pessoas responderem que a mais competitiva é a Fórmula 1. E aí a gente pergunta por que é mais competitiva? E aí a pessoa fala, é porque tem mais dinheiro, é porque os carros são mais preparados, os carros correm mais, né? Só que vamos parar para observar, né? Uma corrida de Fórmula 1, muitas vezes, ela trabalha com estratégia. As equipes trabalham com estratégia. E qual é essa estratégia? Não, ela vai parar 2 vezes no boxe, vai trocar o pneu e a partir da volta número tal é que vai ser feita essa última troca de pneu, o abastecimento, para o carro ficar mais leve ou ficar mais pesado, para o pneu estar mais assim ou mais assado. E nessa troca de pneus, muitas vezes a pessoa faz a troca de pneus e ela consegue ainda voltar numa posição que ela estava, ou às vezes até ela ganha alguma posição, alguma coisa assim, porque a troca dela, a parada dela foi melhor do que o concorrente, ou então porque a estratégia dela fez com que o carro ficasse, como nós falamos, mais
leve ou mais pesado, mais apto para poder fazer a ultrapassagem, e aí acaba ganhando posição. Já na corrida do lado direito, que é a Stock Car, muitas vezes um simples erro, uma troca de marcha, e 3, 4 carros passam do concorrente. Então a briga é muito mais intensa. Outra coisa, é muito comum quando chega no meio do ano, o campeonato já está na mão de 2 ou 3 ou no máximo 4 pilotos. Então a gente já sabe quem tem condições de chegar ao final do campeonato campeão e quem não tem. Já na Stock Car nós temos um ciclo muito grande, uma variação muito grande de quem está à frente. Hoje o primeiro lugar pode estar lá liderando, e aí em poucas semanas ele já pode cair de posição e ficar lá mais para o final, né? Porque os outros passam. Então, na nossa opinião, a mais competitiva é a Stock Car. Por quê? Porque mais competidores têm chance de ganhar. Então, vamos fazer uma comparação. Você, do jeito que está hoje, eu não lhe conheço, não sei qual é a sua história, mas acredito que não seja um atleta profissional. Então, imagina você ter que apostar uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo, com aquele Usain Bolt, que é recordista mundial. Então, você é competitivo? Você tem capacidade de ganhar dele? Ou vai ser uma corrida que você vai dizer, não, eu vou correr só para dizer que estou correndo mesmo, mas eu sei que eu não tenho a mínima capacidade de ganhar dele, né? Então, competitividade é a capacidade de competir, é a capacidade de chegar lá e concorrer com condições de ganhar. Então, está preparado para competir e chegar em primeiro. Quem não tem competitividade não tem capacidade de competir e nem de chegar em primeiro. E aqui não adianta aquele ditado, o importante é competir. Aqui o importante é você estar preparado para ganhar. A competitividade, ela mostra a tua capacidade de gerar esse resultado, de você ganhar. Só que tem uma questão, quando nós trazemos isso para o nosso mundo dos negócios, o maior acesso à tecnologia nos permite ser mais competitivos. Você concorda comigo? Então observe, uso de telefone celular, de notebooks, né? E hoje em dia o notebook ele é uma alternativa, mas grande parte do trabalho nós fazemos pelo próprio smartphone, pelo aparelho celular. Então, esses equipamentos hoje, eles não são privilégios de uma minoria. A grande maioria tem acesso a esses equipamentos, a esse material e consegue tirar dele bastante conteúdo e bastante ferramentas para poder trabalhar. Como eu mencionei já, aceitar cartões pelo smartphone. Então, muitas vezes você tem a maquininha de cartão, mas também você pode gerar um link para a pessoa fazer o pagamento do cartão, um cartão digital. Então, muitas vezes não precisa nem da maquininha física, o próprio celular já substitui isso. A gestão da empresa, planilhas, aplicativos que você pode preencher, aplicativos de lojas que fazem tanto o cadastro do cliente, quanto que mandam mensagens, como gerenciam a compra do cliente, dizem o que ele comprou, qual foi a última vez que comprou, qual é o ticket médio, que é a média de vendas desse cliente. Então, se antes era algo limitado, que poucas pessoas tinham acesso, hoje em dia é quase que obrigatório para todo tipo de negócio, todo tipo mesmo, né? Parece piada para quem não conhece, parece que é algo fora da realidade, mas já tem vários casos de pessoas de rua, mendigos, pedindo esmola no cartão, né, com a maquininha de cartão. Isso aí não é a primeira vez, já mostraram várias situações nesse sentido, mas sendo piada ou não, mas nós temos o vendedor de pipoca, o ambulante que pode vender no cartão de crédito, débito, Pix, né, que veio trazer uma revolução nos meios de pagamento, onde você tem um pagamento muito mais acelerado, imediato, né, sem o uso do cartão, sem o uso
você identificar a sua conta bancária apenas identificando através de um telefone, de um e-mail, do seu CPF ou do CNPJ da empresa, né? Então você tem aí inúmeras opções de pagamento, de recebimento, formas de entregar ao cliente, forma do cliente entrar em contato com a tua empresa. Antigamente gravar vídeos era uma coisa difícil, você tinha que ter uma câmera profissional, você tinha que ter um computador com um editor de vídeos. Hoje em dia o celular acaba resolvendo tudo isso, acaba tendo tudo isso. Então você acaba conseguindo fazer mais porque você tem as ferramentas para poder te ajudar. Você acaba fazendo mais rápido porque tem muitas ferramentas que te ajudam. Então a competitividade ela é gerada pelo conhecimento que você tem muito mais acesso hoje e pelo acesso à tecnologia, que também você tem muito mais acesso. Então, fazer cursos, antigamente você tinha que viajar, muitas vezes só tinha nas capitais, em grandes cidades, e hoje em dia você faz diversos cursos pela internet, estando aonde você estiver e apenas tendo acesso à internet. Então você consegue ter muita informação, e essa informação paga, cursos pagos, mas também informação gratuita, muitos cursos gratuitos, muitos vídeos gratuitos, muita gente gerando conteúdo nas redes sociais e ganhando dinheiro com esses conteúdos. Então o celular hoje ele passa a ser uma ferramenta extremamente estratégica e fundamental para que você consiga gerar resultado, e não é privilégio de grandes empresas ou então dos jovens, né? Todos nós temos acesso e temos como utilizar isso aí. Se você não está utilizando, então você pode até estar tendo bons resultados, mas utilizando você tende a ter resultados muito melhores e muito maiores, porque fazer uma propaganda da tua empresa, fazer um cartaz virtual, um banner, uma arte, fazer postagens, vídeos, tudo isso você consegue com um aparelho celular, os smartphones. E como nós falamos, feirantes, ambulantes que vendem no Pix, vendem no débito, vendem no crédito, muitas vezes usando só, ao invés da maquininha, o próprio celular. Só que tem uma questão: quanto mais fácil competir, mais difícil fica para os competidores. Mas como assim? É porque não fica fácil só para ti. Se ficasse fácil apenas para ti, você teria uma vantagem sobre os teus concorrentes. Só que, na verdade, fica fácil para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso, todo mundo tem capacidade. Muito mais gente, pelo menos, tem capacidade e tem esse acesso à tecnologia e à informação. E isso, se todo mundo utilizar essa informação, se todo mundo utilizar esse conhecimento, colocar em prática, fica muito mais complicado para você gerar resultado. Por exemplo, antigamente você tinha que viajar para São Paulo, negociar com o fornecedor para comprar gôndolas, prateleiras, para comprar caixas, para comprar acessórios para o teu negócio. Hoje em dia, mesmo pelas redes sociais, você faz um pagamento online, um Pix, uma coisa, você paga para alguém que está lá em São Paulo, que está em outro estado, e a pessoa entrega na tua cidade. Então isso aí é algo comum e corriqueiro, que a gente já se acostumou com isso, mas a gente ainda não entendeu muitas vezes que isso aí representa uma vantagem para ti, mas é uma vantagem que o teu concorrente também tem. Se ele utilizar melhor do que você vai acabar perdendo espaço, vai acabar perdendo vendas, porque tem gente utilizando mais uma informação que está aí, aberta, disponível, livre para todo mundo. Então olha só, a carreira tem que ser grande, você tem que se esforçar muito mais para gerar resultado, porque está mais fácil para todo mundo competir. Então lembrando, quanto maior é a possibilidade de acesso à informação, a conhecimento, a equipamentos, a estrutura, a fornecedores, quanto mais fácil fica de competir, mais difícil fica de competir. Não é uma coisa meio sem sentido no primeiro momento, mas que faz todo sentido. Porque quanto mais ferramentas você tem para ganhar,
mais você fica bom e mais capacidade de lutar você tem. Só que não é só você, os outros também têm. Então a briga acaba sendo muito mais acirrada, muito mais firme, muito mais forte, porque as pessoas têm mais acesso à informação. Então nós temos que ser melhores do que a concorrência. Nós temos que nos esforçar mais, nós temos que nos dedicar mais, porque hoje a informação está em todo lugar, o conhecimento está em todo lugar, o acesso aos produtos está em todo lugar. Então, pois mais difícil fica de chegar em primeiro lugar, e aí você tem que dividir o mercado. Antigamente ficava o grande lá em cima e os outros pequenos tinham capacidade de crescer para poder lutar com o grande. Hoje em dia, os pequenos acabam tendo muito mais capacidade de lutar contra os grandes. E aí a tecnologia acaba sendo uma ferramenta principal, né? Não adianta só ter acesso à tecnologia, tem que saber utilizá-la, porque você só dizer que tem acesso, só dizer que você tem no seu celular, não vai lhe gerar nenhum resultado. Então é muito importante que você entenda que você tem que ter o acesso à tecnologia, mas também tem que utilizá-la. Quantas pessoas falam que viram vídeos ou que viram conteúdo, mas que na prática elas não estão aplicando aquele vídeo e aquele conteúdo. Então fica muito difícil de você gerar resultado se você não está tendo esse comprometimento, se você não está tendo essa força de vontade para conseguir colocar em prática. Você tem que ter o acesso à tecnologia, mas ela por si só não é nada. Não adianta nada você ter um celular mais moderno se você não consegue fazer um vídeo com ele, se você não consegue fazer uma postagem. E muitas vezes um celular menos moderno, mas que o proprietário, a pessoa que tenha, saiba utilizar melhor, vai dar muito negócio, vai gerar muito mais resultado do que o equipamento mais moderno, o equipamento melhor. E aí nós temos, uma infinidade de soluções pelas redes sociais. Nós temos cursos online gratuitos e pagos, nós temos tutoriais no YouTube, nós temos tanta coisa no YouTube, tanta coisa nas redes sociais, informações valiosíssimas para o nosso resultado e que muitas vezes a gente não utiliza no dia a dia, né? Nós temos podcasts que são como se fossem programas de rádio entrevistando alguém. E só que hoje em dia você tem esses podcasts filmados, né? Que aí eles acabam indo para as redes sociais como o YouTube. Então você ter uma gravação, você ter um conteúdo desse é muito importante, né? São várias pessoas dando opiniões diferentes, fórmulas diferentes. O que nós temos que entender é que não é uma fórmula de bolo que você vai fazer e vai dar certo em qualquer situação. Na verdade, são modelos que te ajudam a refletir e a fazer as adaptações para a tua realidade. E que uma consultoria, um auxílio externo vai te dar uma capacidade de enxergar melhor como você pode gerar o teu resultado. Nós temos também infoprodutos no Instagram, Reels, TikTok, etc. O que é um infoproduto? É um produto de informação. Você muitas vezes são dicas rápidas, a gente chama de pílulas, né? Pessoas que todos os dias estão colocando algum conteúdo nas redes sociais que acabam te puxando para um evento online, que acaba te puxando para a venda de um curso online ou de um material de um curso físico, né? Ela pode tanto te orientar um material virtual, como por exemplo, cadastre seu e-mail para receber o nosso e-book. E aí o e-book ele vai ter sacadas, dicas, vai ter orientações, né? Ou então assista o nosso vídeo, né? Ou a nossa maratona sobre o assunto tal. E aí você tem como ter bastante conteúdo estudando através das redes sociais. É lógico que o conteúdo gratuito é menos aprofundado do que o conteúdo prático. Então, se você tem um conteúdo prático, um conteúdo mais aprofundado, você tem capacidade de estar pagando, é melhor para que você possa se aprofundar. Só que ao mesmo tempo também utilizar. Por quê? Porque muita gente mesmo acaba pagando para poder participar de um curso e não assiste, não participa, ou então fica ali só ouvindo, mas não coloca em prática. E aí você acaba não tendo nenhuma efetividade no seu resultado.
Olha aí a questão da tecnologia. Olha só, né? Essa foto é bastante forte, porque ela mostra basicamente coisas que estão lá no seu celular. Então nós temos aí o rádio, o gravador, né? Aquele sistema que você tinha o rádio com o toca-fitas, né? Portátil, que você vai para todo lugar com ele, e aí você bota o fone de ouvido para ouvir suas músicas, né? E hoje em dia você tem o fone de ouvido sem fio, wireless, né? Que você vai poder assistir e ouvir seus conteúdos sem precisar estar com o fio ligado no aparelho, geralmente uma conexão Bluetooth, né? E aí você tem câmera, tanto câmera fotográfica como câmera filmadora, que você pode filmar vídeos, tanto vídeos mais longos quanto mais curtos, você pode editar, né? Você tem uma central de edição. Aí você tem calculadora, você tem mini-jogo, jogos de videogame, você tem videocassete, você tem CD e HD para armazenar, tudo isso no celular. Inclusive os HDs virtuais, né? São arquivos que ficam na nuvem e que você tem acesso a qualquer momento. Então, olha aí, gravador, nós temos aí na mão direita dele embaixo, aí perto do pulso, né? Uma fita segurando um gravador. Você tem aí o Walkman, né? Que é já bem antigo, que coloca a fita e bota o fone de ouvido, né? Nós temos aí o telefone, temos aí a câmera de vídeo, né, para fazer as filmagens, temos o CD, né, fitas cassete, nós temos fax, por exemplo, né? Tem inúmeros equipamentos que todos hoje em dia cabem no seu telefone. Por exemplo, livro. Você pode ler o livro de bolso no teu celular, né? Espelho, você não precisa ir até o banheiro, né, no caso das mulheres, para retocar a maquiagem. O próprio celular, você coloca a câmera no modo selfie para você poder ver enquanto você está se maquiando, ajeitando o cabelo. Então é uma forma que você tem de usar como se fosse um espelho. A própria tela desligada do telefone, quando você coloca, dependendo de onde você esteja, da luminosidade, você tem aí um espelho com a própria tela do celular desligada. Mapas, né? E aí nós temos vários aplicativos, os mais conhecidos, por exemplo, o Waze, né? E o Google Maps, que vai lhe direcionando no carro, a pé, de bicicleta, de moto, transporte público, né? Por exemplo, você coloca o endereço que você quer chegar. O Waze geralmente está ligado a veículos, né? Carro, moto, caminhão. E aí você coloca lá o destino, ele já automaticamente ele diz onde é que você está. E aí você vai traçando uma rota para saber qual o melhor caminho que você tem para poder chegar naquele local. Só que antigamente não existia isso. Geralmente era aquela lista amarela que muitas pessoas andavam com elas dentro do carro, ou então arrancavam as páginas de mapa, ou compravam um mapa de papel. Para muita gente isso é inimaginável. Antigamente você fazia uma viagem, aí você tinha que olhar a sequência das cidades, olhar qual era a distância, tudo manual. Hoje em dia você coloca um aplicativo lá de rota, de caminho, né, para te dizer qual é o caminho. Ele lhe fala qual é o melhor caminho, qual é a loja, qual é a rua que você está passando. Ele acaba te dando muita informação sobre o local. E nós temos também o despertador, o celular como despertador, né? O seu ódio por se acordar toda manhã tem um novo alvo, né? Não é só aquele despertador do sininho que toca. Você pode colocar uma música, você pode colocar informações, né? Eu particularmente acho muito bacana a função do despertador quando ela diz a hora, e aí o celular já tem uma narração, né, que fala, por exemplo, as notícias do dia, né? A condição meteorológica, né? Se está chovendo, se está nublado, qual é a temperatura máxima, mínima. Você pode configurar para o teu telefone te acordar de manhã, te falando o que é que tem de mais importante, tanto em termos de notícia, como em termos até de lembretes também, né?
Controle remoto, né? Você pode baixar aplicativos para utilizar o teu celular em um controle remoto para televisão ou para outros utensílios. Máquina fotográfica, seu smartphone já é quase uma câmera profissional. Nós temos cada vez mais tecnologia, mais inovação, mais capacidade nos aparelhos telefônicos. Câmera de vídeo, filme o seu gato dormindo com ótima qualidade de som e imagem. Então muitas vezes nós temos boas câmeras no celular, que engraçado que há pouco tempo atrás, 10, 15 anos, ninguém pensava em ter câmera e que pudesse gravar muito conteúdo no celular. E hoje em dia você consegue armazenar muita coisa, né? Rádio, aposente o seu radinho de pilha e sintonize sua estação favorita pelo seu smartphone. E o mais interessante, o rádio, como ele é pela internet, você não ouve só o da sua cidade, só o que a antena consegue te entregar. Você vai assistir rádio do mundo todo, então tem muita gente assistindo rádio da Polônia, da Rússia, dos Estados Unidos, da China. Se tiver um site com link, você consegue ouvir essas rádios do mundo todo, e geralmente elas têm, e é muito fácil de você ouvir informação, não só música, mas informação do mundo todo, e é bem bacana. TV, ver filmes em alta qualidade é possível nos cada vez maiores telas dos celulares. Então você tem aí no próprio celular, para você baixar o aplicativo e assistir o seu streaming, né? O streaming é quando você está assistindo a um vídeo que você não baixou, você está assistindo direto da internet. E aí você tem Netflix, Disney Plus, HBO Max, né? Você tem várias plataformas para assistir seus vídeos preferidos, seus filmes, séries, né? E que muitas vezes você assiste pelo próprio celular. Muita gente voltando do trabalho, no ônibus, no metrô, vai assistindo seu seriado, vai assistindo seus conteúdos que acha interessante. Outro item, banco. O celular funciona como um banco. Várias pessoas deixaram de ir até as agências resolver problemas e resolver operações, que hoje em dia você não precisa ir para a agência, nem para caixa 24 horas, caixa automático, para poder resolver. Pelo próprio celular você faz uma transferência, você faz um depósito, você muda o dinheiro de uma conta para outra, você paga alguém, né? Só não faz imprimir o dinheiro do celular, né? Só não faz sacar o dinheiro do celular, mas consegue pagar pelo próprio celular, utilizando o Pix, utilizando o cartão de débito, de crédito, em vários formatos. Você consegue fazer a operação pelo próprio celular. Caderno, você tem blocos de nota interessantíssimos, principalmente que esses blocos de notas podem ser vinculados a um site, um aplicativo que ele vai sincronizar com outro no teu computador, por exemplo. Então aquela nota que você está fazendo, aquela anotação que você está fazendo em uma reunião fora do escritório, quando você chega ele já pode estar lá no teu aplicativo, lá no teu escritório, para você poder fazer o registro da reunião. Porque muita gente anda com um bloco de papel, anda com um caderno, com muita coisa anotada, mas nem utiliza, ou então quando você pergunta alguma informação, a pessoa não sabe onde achar, porque fica passando folha, tudo. E esses blocos de notas, esses aplicativos de anotações dos celulares, eles te ajudam muito, porque até o conteúdo você pode pesquisar palavras que tem naquele conteúdo, e aí você pesquisa e acha muito rapidamente a tua nota, sendo que você pode também categorizar, colocar cadernos, colocar notas diferentes para assuntos diferentes, para não misturar e deixar tudo organizado. Já facilita bastante o teu trabalho para achar esse conteúdo, achar esse material. MP3 Player, aplicativos de música para celular tornaram os MP3 Players obsoletos. Tornaram os MP3 Players objetos de museu. Quem hoje em dia usa MP3, baixa, poucas pessoas, né? Hoje em dia, no próprio celular, você já compartilha direto por rádio do carro e você pode estar ouvindo música, você pode estar ouvindo também no metrô, no ônibus. E aí você tem esse streaming, e mesmo nesses aplicativos você tem a opção de baixar músicas.
Então, mesmo sem internet, você consegue ouvir desde que tenha baixado. Mas aí você tem uma infinidade de músicas que antes era limitado, porque você, primeiro, tinha dificuldade de achar, segundo, tinha dificuldade para guardar essa informação. No tempo da fita cassete, muitas vezes ficava esperando lá na rádio qual era a hora que ia tocar a música X, e a pessoa tinha que correr para poder apertar o botão para poder gravar, porque ela não tinha condições de gravar o programa todo. Hoje em dia, muitos programas muitas músicas dessa estão disponíveis tanto em sites quanto em aplicativos e redes sociais, né, específicas de música, como o Deezer, como Spotify, Resso, que você pode ouvir as suas músicas lá. Tem a letra da música, você pode compartilhar, você pode utilizar aquela música em vídeos. Então você tem uma infinidade de músicas para poder ouvir nas redes sociais. Uma banda pode lançar uma música no YouTube sem precisar de gravadora, sem precisar de nada, né? Ela pode ter várias ferramentas aí hoje em dia para divulgar a música, para divulgar essa informação, que antes precisava ter um estúdio, precisava ter uma empresa por trás para poder oferecer essa capacidade de divulgar música, né? Câmera de vigilância. Você pode colocar seu celular sem uso para fazer a proteção da sua casa, dos espaços. Você pode deixar em algum local para ele transmitir ou para ele gravar as imagens daquele local. É uma alternativa aí de uso para celular. Medidor de batimentos cardíacos. Pelo próprio celular você pode conferir se a saúde do coração está ok. Então, dependendo do aparelho e dependendo de acessórios, como os smartwatches, né, que são os relógios inteligentes, você pode ter aí informação de quantos passos você deu no dia. Você pode ter um medidor de frequência cardíaca para medir quantos batimentos por minuto está aí o teu coração. Você pode ter, por exemplo, quantas vezes você bebeu água, então um lembrete para beber água, um lembrete para alimentação saudável. Então o celular acaba sendo um centro de tecnologia, né, nessa parte de saúde. E no futuro mais ainda, né, com a capacidade até mesmo de interagir, por exemplo, fazendo leitura de glicose, leituras mais aprofundadas, e em cima disso recomendando ações como tomar insulina, ou como tomar um remédio X ou Y, que já foi receitado pelo médico, mas ele só vai, o celular, fazer a leitura do teu corpo e dizer qual é a necessidade que você está tendo naquele momento. Scanner, você pode digitalizar qualquer documento com o celular de uma maneira extremamente simples. Antigamente, para usar o scanner era um aparelho grande que você tinha que colocar lá, fechar, ligar ele no computador para poder ele fazer a leitura. Muitas vezes não ficava boa, ficava borrado, não lia. Hoje em dia você vai lá e bate uma foto, né? Até mesmo em sala de aula também, né? Muita gente não anota mais nada. O professor, antes ele dizia assim: eu vou dar um tempo para vocês escreverem. Agora o professor fala assim: eu vou dar um tempo para vocês fazerem a foto. E aí as pessoas vão lá, bate foto do quadro e está registrado. Qual é o problema? Muitas vezes ela bate a foto do quadro, mas ela nem lê o que está escrito, ela nem não transcreve, que ela poderia simplesmente pegar o que está lá na foto do quadro e escrever pelo celular ou pelo computador no bloco de notas, para poder ela ter o processo de interação com aquela informação, né? E aí você só bater a foto, nem ler, ou se ler só uma vez, fica mais difícil de você armazenar, de você lembrar daquela informação. Personal Trainer. Aplicativos agora dão dicas de exercício e alimentação saudável, inclusive com alarmes dizendo hora de refeição, hora de fazer atividade física e quais são o programa de exercício que você vai fazer naquele dia. Você vai trabalhar mais perna, mais braço, inclusive aplicativos pagos que tem profissionais que fazem a análise para poder passar para ti a sua sequência personalizada de exercícios. Babá eletrônica. Você pode poupar dinheiro para as fraldas, né? Use o celular para ficar de olho no bebê. Então, você pode pegar o teu celular para transmitir aonde a criança está para outro celular e aí você utilizar como babá eletrônica. Afinador de instrumentos. Pedindo para tocar uma música,
deixe seu violão com a afinação perfeita e manda ver. Então existem aplicativos que podem ajudar você a afinar instrumentos musicais. Nemômetro, os surfistas já conseguem descobrir as condições das ondas e estações meteorológicas pelo celular. Então, antes de sair de casa, você pode pegar e entrar em aplicativos, em sites e ver informações que falam sobre as condições do mar, maré alta, maré baixa, o horário da tábua de marés, como é que está o mar naquele dia, para saber se vale a pena ou não ele ir surfar. Walk-talk, o celular já imita as funções do walk-talk, que é o radinho de comunicação. Faça ligações via rádio pelo 3G e sem pagar nada. Professor de idiomas, não é preciso mais estar em uma sala de aula para aprender uma nova língua, e inclusive até mesmo a didática é diferente, porque pode trabalhar mais a conversação e você trabalhar sobre assuntos que você gosta de conversar. Ponto de táxi, não precisa ir até o táxi, ele vai até você. Táxi, transporte como Uber, 99, esses aplicativos, então você pode usar o celular para essa função. Metrônomo, músicos não tem mais desculpa para perder o tempo. Esse metrônomo ele mostra o tempo, né, da música, e aí você pode ter isso aí no seu celular que vai te ajudar. Tábua de marés, os velejadores têm apps especializados com informativos das marés, mostrando aquilo que a gente comentou, maré alta, maré baixa. Só que essas mudanças, como eu já falei, elas acontecem para todos, portanto, nossos concorrentes e clientes também têm acesso à tecnologia. Então, o que podemos fazer para sobreviver? A pergunta que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo é: com tanta tecnologia, com tantos usos para o celular, como fazer para vender mais? Só bater a foto do produto e divulgar ela pelo WhatsApp vai dar resultado? Cadastrar as pessoas no teu WhatsApp e ficar mandando muita informação, insistindo para a pessoa comprar, é o caminho? Como fazer a divulgação? Antigamente era outdoor, televisão, rádio. Quais são os meios que você considera interessantes e importantes na hora de você divulgar a tua empresa? Me conta, coloque aí nos comentários como você faz isso, como é que você divulga a tua empresa. É só no boca a boca? Você fica só na esperança do teu consumidor chegar? Como é que você faz para a tua empresa vender mais? Como você se organiza para isso? Como você trabalha para isso? Então é muito importante que você entenda que nós estamos em um momento de mudanças e que essas mudanças elas podem te ajudar. Se você não trabalhar nesse sentido de evolução, as mudanças vão te atrapalhar ou até mesmo fazer você fechar o teu negócio. Então, quer saber mais informações, quer ver novas ideias, novas dicas? Continue acompanhando a gente que nós vamos discutir. Coloque nos comentários como você faz hoje, o que é que você espera, assuntos que você gostaria que a gente conversasse. Nós já temos vários assuntos aqui em pauta, né? Assuntos listados para a gente poder trabalhar, como por exemplo vídeos nas redes sociais, cadastro, tipos de postagem, horários de postagem. Então a gente tem muita coisa bacana para poder conversar, mas para isso é importante que você se inscreva, clique lá no curtir e comente. Faça um comentário, coloque o seu nome, a sua cidade, a atividade que você exerce, o que é que você achou e quais são as suas dúvidas, porque aí a gente pode, nos próximos vídeos, estar respondendo essas questões de vocês e trazendo mais informações, ok? Então, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, estamos sempre à disposição. Esse é o QR Code, né? Você pode apontar seu celular para a tela do computador ou da sua televisão, se você estiver assistindo numa Smart TV. Você pode estar apontando seu celular, que ele vai entrar no link, ou lá na descrição do vídeo. Se você você clicar no nosso vídeo, você vai ver que tem a descrição do vídeo. Na descrição tem lá o link
para a Academia Digital. Você vai clicar e vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp, trocar uma ideia com a gente, conversar com todos da equipe da MBA e clientes nossos, várias pessoas participam, porque lá é um grupo colaborativo em que várias pessoas trocam ideia, não é um local onde só uma pessoa fala. Ok, pessoal? Então agradeço demais a participação de vocês, agradeço a audiência, agradeço aí as curtidas, as observações, estamos à disposição e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, fiquem com Deus.